queridos irmãos, nós também concebemos o nosso tema como uma sinfonia majestosa, tal como a nossa irmã Marlene Nobre. E nisso nós sentimos a mesma sintonia. Imaginei essa sinfonia tendo como a abertura grandiosa aquele momento em que Allan Kardec vai abordar o magno tema da humanidade, Deus. Naquele instante, ele está compondo essa sinfonia e os acordes vão percorrendo todas as questões do Livro dos Espíritos, cada um dentro da sua tonalidade, dentro de um todo majestoso e que vai ser encerrado com a questão do reinado do bem na Terra, quando isso vai acontecer na questão 1019 do Livro dos Espíritos. Porque essa sinfonia realmente nos tem amenizado a vida, nos tem trazido esclarecimentos e nos tem possibilitado uma abertura de um horizonte cada vez mais belo e cada vez mais aprofundado, a partir daquele instante em que nós realmente nos interessamos e buscamos introjetar esses conhecimentos na nossa vida. Sabemos que no princípio nós às vezes nos deslumbramos com estes conceitos todos, com essa visão nova que o Espiritismo proporciona. Porém, depois de certo tempo, tudo isso precisa estar bem dentro de nosso mundo íntimo para ser vivenciado. Nós escolhemos, dentro dos 2 capítulos que nos foram solicitados, o 8 e o capítulo 9, nós escolhemos abordar apenas uma parte, porque são 157 perguntas. E vamos abordar aqui exatamente a questão da influência oculta dos espíritos em nossos pensamentos e atos. Porque entendemos que essa questão do pensamento, de pensarmos o pensamento, é muito importante para termos uma ideia melhor de quem somos, do que estamos fazendo aqui e de qual o verdadeiro sentido da vida. Então nós vamos começar agora, nesse momento, vamos ver. Só que nós estamos então apresentando, em primeiro lugar, um trecho de Kardec que está exatamente na conclusão. Vamos voltar. E nós vemos ali que Allan Kardec vai mencionar que muitos foram os profetas, muitos foram aqueles que vieram trazendo notícias da presença dos invisíveis na vida de nós todos encarnados. E em sequência, Allan Kardec nos apresenta esse trecho tão belo. A luz se derrama por toda parte. É todo mundo novo que se desdobra aos nossos olhos. Assim como a invenção do microscópio nos revelou o mundo dos infinitamente pequenos, de que não suspeitávamos, assim como o telescópio nos revelou milhares de mundos, cuja existência igualmente não suspeitávamos, as comunicações espíritas nos revelam o mundo invisível que nos cerca, nos atropela e que a nossa revelia toma parte em tudo o que fazemos. E isso está na conclusão número 8. Mas sabemos aí o mestre Lyonês mencionando a presença dos seres invisíveis, a presença dos espíritos desencarnados que estão junto a nós e que influenciam a nossa vida. Vejamos em sequência que, exatamente ali, conclusão 8, como mencionamos, que se nós estamos aos poucos desvendando exatamente com o Livro dos Espíritos e toda a codificação kardeciana, o mundo espiritual, nós entendemos cada vez mais a necessidade de uma compreensão mais profunda, de um estudo muito mais abrangente para termos uma ideia do que representa essa influenciação nos passos da nossa vida terrena.
terrena. E nesse caso, Allan Kardec também vai citar a necessidade do estudo. A doutrina espírita é a terceira revelação de Deus aos homens. Nós sabemos que a primeira veio com Moisés, a justiça, a segunda veio com o próprio Cristo, a lei de amor, e agora nós temos a doutrina dos Espíritos, a verdade, que nos vai sendo revelada gradativamente. E esse estudo, ele demanda realmente toda a nossa vida, porque é uma ciência que nós vamos aos poucos adquirindo e que necessitamos cada vez mais entendê-la. Allan Kardec diz assim: como pretender que em algumas horas adquirir a ciência do infinito? Antes, num texto anterior, ele menciona que para formar-se um médico medíocre, alguns anos são necessários. 3/4 partes de uma vida para chegar-se a ser um sábio. E a ciência do infinito, esta realmente demanda muito tempo. Ninguém, pois, se iluda, diz ele. O estudo do Espiritismo é imenso, diz respeito a todas as questões da metafísica e da ordem social. É um mundo que se abre diante de nós. Será de admirar-se que demande tempo, muito tempo mesmo. Isso está na introdução, no item 13. Nessa parte aí, nós já começamos a entender que essa ciência do infinito está diante de nós, que ainda estamos nos primeiros passos, nas primeiras letras, soletrando essas primeiras letras. Ela é de toda a nossa vivência enquanto espíritos imortais. E cada um de nós pode estar em determinado patamar. E por isso a doutrina espírita nos convida ao estudo. Cada vez mais nós entendemos essa necessidade. Ela nos convida a pensar. E pensar, meus irmãos, é aquilo que realmente nos interessa para o processo evolutivo, que nós estamos então abordando a partir da questão 459. Nessa questão, que é muito citada, Allan Kardec, questionando os imortais, os espíritos superiores, diz: influem os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? Sabemos que sim. Sabemos que essa influenciação é uma constante na nossa vida. Porém, somente através da doutrina espírita, nós começamos a ter uma percepção maior, uma percepção melhor dessa influenciação. Porque a resposta dos espíritos superiores é aquela também muito citada, muito mais do que imaginais. De ordinário, são eles que nos dirigem. Portanto, nós estamos a todos os instantes nesse processo contínuo de intercâmbio, de interação com os espíritos e recebendo deles essas influenciações. Mas nem sempre, ou melhor até dizendo, quase nunca nos damos conta disso. É importante nós termos também uma noção que a população de encarnados é, em números redondos, de 6 bilhões de habitantes. Na década de 50, Chico Xavier teve a ocasião de dizer, e foi uma pessoa que mais tarde nos passou essa informação, que ele estava presente no momento em que Chico mencionou isso, que segundo Emmanuel, a população do plano espiritual é 3 vezes maior do que a dos encarnados. Sabemos que de 1950 para cá, essa população de encarnados aumentou muito. Então poderíamos dizer que seria o dobro, num cálculo assim, feito muito superficialmente. Então nós podemos ter uma noção de que existem 18 bilhões de pessoas pensando e emitindo vibrações, emitindo uma série de ideias
e cada um vai captar a partir de um certo estado íntimo, de sintonia, um estado em que a sua faixa mental esteja captando essas vibrações. E é claro que os espíritos desencarnados têm muito mais facilidade de influenciar, sugestionar e induzir a nós todos os encarnados. Portanto, eles estão ao nosso lado, eles influenciam as nossas vidas e depende de nós estarmos em determinada faixa, em determinada frequência vibratória para captarmos os bons espíritos, os bons pensamentos, ou os espíritos imperfeitos e pensamentos negativos. Aí entra o nosso livre-arbítrio, que é uma escolha nossa. Vejamos a questão 466, na qual Allan Kardec indaga: por que permite Deus que os espíritos nos incitem ao mal? Às vezes, nós ficamos a nos perguntar isso, mas afinal de contas, por que isso acontece? Porque espíritos mal intencionados se aproximam de um encarnado que às vezes está disposto ao bem, está com vontade de acertar o passo na sua caminhada terrena, mas vem aquele espírito, ou até mais de um, tentando de todas as maneiras desviar a criatura para um tipo de conduta que esteja dentro daquilo que o espírito está desejando. E a resposta: os espíritos imperfeitos são instrumentos destinados a pôr em prova a fé e a constância dos homens no bem. Tu, sendo espírito, deves progredir na ciência do infinito, e por isso passas pelas provas do mal para chegares ao bem. Novamente, a ciência do infinito. Podemos verificar aí que essa expressão ciência do infinito deve ter sido, então, apresentada a Kardec, em primeiro lugar, nessa resposta dos espíritos. E ele depois vai usá-la naquele instante em que ele está na introdução, mencionando, aliás, na introdução exatamente, mencionando também a questão da ciência do infinito. E cada vez mais nós começamos a imaginar o que seria essa ciência, a verdade, que aos poucos nós vamos desvendando. Sabemos que nós não temos condições de entender que essa verdade nem nos é mostrada em plenitude, porque não estamos num patamar evolutivo que seja, no qual seja possível a compreensão da verdade no seu todo, na sua plenitude. Ela vem gradualmente, e isso nós notamos a partir da própria codificação. Quanta coisa, aos poucos, foi sendo trazida primeiro por aqueles que deram suporte a Allan Kardec, os clássicos da doutrina, a partir de Leon Denis, de Gabriel Delane, de Alexandre Kitakoff, de Ernesto Bozano e outros mais. E, posteriormente, através de obras mediúnicas, porque a doutrina é dos espíritos. Portanto, há uma contribuição dos encarnados de inegável valor, porém, os espíritos trazem muito do que nós precisamos saber com respeito, especialmente, ao mundo espiritual. Portanto, com o nosso querido Chico Xavier, nós começamos a desvendar essa influenciação do mundo espiritual no nosso mundo, no plano terreno, especialmente com a coleção André Luiz. Vejamos também, na questão 467, uma indagação de Allan Kardec que nos interessa muito. Se os espíritos nos influenciam e nos incitam ao mal, Allan Kardec faz uma pergunta perfeitamente cabível. Pode o homem libertar-se da influência dos espíritos que o impelem ao mal? E a resposta: sim, visto que tais espíritos
só se apegam aos que os chamam por seus desejos ou os atraem por seus pensamentos. Hoje de manhã, nós vimos o nosso companheiro Cosme Massi falando a respeito desses desejos e mencionando que naquela categoria dos espíritos, nós estaríamos então ainda na categoria de espíritos imperfeitos, porque acalentamos dentro de nós determinado tipo de desejo negativo, de algum tipo ainda de uma intenção que não seja tão equilibrada, nem tão positiva assim, quando nós nos deixamos levar pelo ciúme, pela inveja, por aquela maledicência, por certas situações que ainda existem dentro de nós. E nesse caso, é dessa forma que esses espíritos atuam em nós. Pelos nossos desejos, nós os atraímos e também pelos nossos pensamentos. E nós vamos fazer aqui uma conexão com a questão 872, que está exatamente naquele resumo teórico do móvel das ações humanas. Ali há um momento em que Allan Kardec, tecendo comentários a respeito do que move os seres humanos, ele vai dizer que, assim, de acordo com a doutrina espírita, não há arrastamento irresistível. O homem pode sempre fechar os ouvidos à voz oculta que lhe fala no íntimo, induzindo ao mal, como pode fechá-los à voz material de alguém que lhe fale. Nós estamos vendo aí que, nesse caso, mesmo que a pessoa esteja numa faixa de sintonia, numa frequência vibratória que atraia um espírito malévolo, ela pode resistir. Porque esse arrastamento, essa indução, essas ideias que são lançadas à mente da criatura, não a forçam de uma forma definitiva a fazer aquilo que o Espírito está dizendo. Há meios de se livrar disso. Há situações em que a pessoa pode sentir dentro de si uma força, uma condição para resistir a esse apelo para o mal, a esses sentimentos ou desejos que os espíritos estejam transmitindo para a criatura. Mas continuando ainda, vejamos que na parte final dessa questão, na questão 872, Allan Kardec ainda vai dizer como o homem pode impedir essa influenciação malévola. O homem pode fazê-lo por sua vontade, pedindo a Deus a força necessária e reclamando para esse fim a assistência dos bons espíritos. Foi o que Jesus nos ensinou na sublime prece da oração dominical. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Aí está, meus irmãos, o segredo disso tudo, a questão básica, o X da questão. Nós temos condições de reagir, nós temos condições de resistir. Nós somos tentados. Quando Jesus nos ensina, na prece do Pai Nosso, a dizer essas frases todas, aquelas todas, e especialmente essa que nós estamos enfocando, ele está mostrando que a tentação é de caráter universal. E Emmanuel, no livro Fonte Viva, vai mencionar essa questão de uma forma esplendorosa, de uma forma maravilhosa, porque ele vai falar a respeito da tentação. E ele diz que ninguém passa pela vida, ninguém está no plano dos encarnados isento de ser tentado. Porque a tentação, ela existe dentro da nossa individualidade. E aí nós nos lembramos de Carl Gustav Jung, quando ele menciona o lado sombra. Ele fala que nós temos um lado que está dentro de cada ser humano e que ele denomina de sombra, porque é exatamente o lado da nossa imperfeição, aquilo que nós, muitas vezes, não queremos confessar nem a nós mesmos, que nós tentamos de todas as formas evitar que isso seja descoberto, que isso seja mencionado. E com isso, nós tentamos ter uma persona, que é o lado que nós mostramos para as criaturas, de uma forma
a mais adequada possível à convivência na sociedade. Porém, se essa persona, ela for de uma hipocrisia muito grande, se ela for muito falsa, é claro que dentro de pouco tempo isso vai ser descoberto. A persona, ela precisa ser também adaptada de tal forma que a pessoa possa, no convívio da sociedade, na sua vida profissional, onde quer que ela esteja, seja mais autêntica e verdadeira, trabalhando esse lado sombra. Há um livro também muito importante que convém mencionarmos, que é o livro de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo Franco, Jesus e o Evangelho, à luz da psicologia profunda. Nesse livro, Joana vai fazer uma análise do lado sombra que existe em todas as criaturas humanas e mostrando quanto, às vezes, a sombra coletiva domina a humanidade, como no próprio processo que levou Jesus à crucificação. Muitas vezes, essa sombra coletiva predomina entre os seres humanos e ela pode se apresentar de diferentes maneiras. E nós vemos que hoje em dia também, nessa fase tão difícil que a humanidade está atravessando, nesse momento de transição, a sombra coletiva, em muitos momentos, está presente, está predominando e está fazendo com que as pessoas se movimentem, se movam dentro dessa condição, dentro dessa situação mental, espiritual, e aí sim, a influenciação dos espíritos malévolos, dos espíritos desencarnados, que têm a ideia do caos, que não querem o progresso da humanidade, porque se locupletam com vibrações negativas, com estados mentais negativos. Esses espíritos se aproximam mais porque encontram um campo fácil para que haja uma sintonia, e aí então nós sabemos o quanto se torna difícil a situação ser contornada e até mesmo ser superada. Portanto, nós vemos que o homem, pela sua vontade, pela sua força interior, a vontade que muitas vezes nós não fortalecemos, a vontade que muitas vezes é fraca dentro do nosso mundo íntimo, nós temos às vezes má vontade. Nem sempre temos boa vontade, ou uma vontade firme que possa resistir a esses apelos do mal, a isso tudo que nós trazemos dentro de nós, porque não é apenas uma coisa que vem do exterior, mas sim aquilo que já existe, é o nosso desejo central, conforme afirma André Luiz no livro Ação e Reação, quando ele está estudando a questão de processos obsessivos, ele vai ouvir de um próprio espírito dedicado a um processo obsessivo grave, Leonel, que o processo de atuação vai exatamente passar pela observação de qual é a fraqueza da criatura que está sendo a vítima desse processo. Essa fraqueza, ou seja, essa tentação ou lado sombra, vai ser então incentivado, instigado por esses nossos irmãos para que a pessoa venha a cair nessas tentações, nessas dificuldades íntimas, e aí sim, oferecendo campo para uma influenciação mais direta que vai desaguar, às vezes, em processos obsessivos muito graves. Porém, vamos lembrar uma frase de Emmanuel ainda, continuando aquele trecho que nós mencionamos, que está no livro Fonte Viva. Ele menciona o seguinte, que nós devemos resistir à tentação, que mais vale chorar sobre os aguilhões da resistência do que sorrir sobre o narcótico da queda. Portanto, a resistência é da maior importância na nossa vida. Em sequência, nós vamos ver a questão 469, em que Kardec, vejamos como a coisa está sendo cercada, o tema, o assunto. Por que meios podemos neutralizar a influência dos espíritos? Praticando o bem e pondo toda a vossa confiança em Deus. Repelireis a influência dos espíritos inferiores e destruireis o império que queiram ter sobre vós.
Portanto, é praticar o bem, é pôr a nossa vida, nosso pensamento, nosso ideal, nosso desejo, todo ele voltado para a confiança em Deus, para a fé raciocinada, a fé lúcida, essa fé que nos ensina a raciocinar. A razão é o nosso supremo aliado nesse momento em que nós fazemos uma viagem interior para enxergar o nosso lado sombra, para enxergar as nossas imperfeições e procurar vencê-las, praticar o bem. É todo um projeto de vida que a doutrina nos propõe. Mas continuando ainda nessa mesma questão, voltando, a Kardec diz assim: evitai escutar as sugestões dos espíritos que vos suscitam maus pensamentos, que sopram a discórdia entre vós e excitam todas as paixões más. Desconfiai, sobretudo, dos que exaltam o vosso orgulho, porque eles vos atacam na vossa fraqueza. Portanto, nós estamos tendo aí também esse alerta que os Espíritos estão nos apresentando, que nós temos que evitar escutar essa sugestão dos maus espíritos, que vem para fazer com que maus pensamentos que já existem dentro de nós, como desejos, como aquela situação que não queremos nem confessar para ninguém, muito menos até para nós mesmos, mas eles encontrando isso dentro de nós, eles vão procurar de todas as formas fazer com que esses maus pensamentos, essas ideias, esses desejos encontrem campo dentro de nós. E eles nos sopram ainda, vamos mencionar um ponto muito importante, eles sopram ainda a discórdia entre vós. Nós podemos aproveitar este pequeno momento aqui para citarmos esse alerta, porque eles sopram discórdia, sim, entre pessoas da mesma família, no núcleo familiar, entre pessoas que têm convivência e entre nós todos. Em todos os instantes, nós sentimos cada vez mais a necessidade de cultivarmos no nosso meio espírita, entre todos nós, o amor, a fraternidade, a solidariedade, e não darmos guaridas a esses pensamentos que separam, que desunem, que trazem desconfianças, malquerenças, melindres. Tudo isso nós temos que ter muito cuidado e estarmos vigilantes, e excitam todas as paixões más. Desconfiai, sobretudo, dos que exaltam o vosso orgulho, porque eles vos atacam na vossa fraqueza. Temos aí todo um projeto de vida, todo um trabalho a ser realizado no nosso mundo íntimo. Se ainda somos espíritos imperfeitos dentro da escala dos espíritos, nós podemos nos transformar, não ainda em espíritos bons, mas bonzinhos, já está mais ou menos razoável. Então vamos ser um pouco bonzinhos e vamos trabalhar tudo isso dentro de nós. Orgulho, imperfeições, egoísmos. A doutrina nos convida a exercer a caridade. Sabemos que a caridade é uma bandeira da doutrina. Fora da caridade não há salvação. E quando a pessoa começa a exercer a caridade, ainda que seja por interesse, porque ouviu dizer que tem que fazer, qualquer coisa assim, aos poucos, aquele trabalho que ela vai realizando começa a trazer tantos benefícios, a alegria que a pessoa sente, uma vontade de cantar, de tanto prazer em estar com alguém que necessite de uma palavra, que necessite de qualquer coisa, dentro de todas as faces que a caridade apresenta, essa pessoa vai passar a fazer por amor. A caridade é um amor em ação, e nós devemos exercê-la no nosso meio, com a nossa família, com todos aqueles que cruzam o nosso caminho, e conosco mesmo, afinal de contas. E para encerrar, essa frase de Allan Kardec, que está nos Prolegômenos, e que hoje foi citada pelo nosso irmão Nestor na abertura do Congresso. Os Espíritos anunciam que chegaram os tempos marcados pela providência para uma manifestação universal, e que, sendo eles os ministros de Deus e os agentes de sua vontade, têm por missão instruir e esclarecer os homens,
abrindo uma nova era para a regeneração da humanidade. Nós estamos trabalhando para a regeneração da humanidade. Aonde quer que esteja uma pessoa honesta, digna, mesmo não sendo espírita, porque nós não vamos ter essa ideia de que só nós, espíritos, trabalhamos para a regeneração da humanidade. Nós sabemos que não é assim. Aonde exista um homem de bem, uma mulher de bem, uma criatura de bem, ela está trabalhando para que a regeneração da humanidade cada vez mais aconteça. Portanto, cabe a cada um de nós uma responsabilidade muito grande, porque nós estamos inseridos nesse contexto da regeneração. Se nós queremos ver a humanidade num patamar acima, num patamar melhor, temos que começar cuidando de nós mesmos, dos nossos pensamentos, e tendo sempre em mente que pensar é criar. Quando nós pensamos, nós criamos alguma coisa, criamos vibrações, criamos cenas fluídicas, criamos formas, pensamentos. E precisamos ter cuidado com nossas formas, pensamentos. Precisamos ter cuidado com aquilo que pensamos. No nosso livro Obsessão e Desobsessão, nós tivemos a oportunidade de, comentando a questão do pensamento, dizer o seguinte, parodiando uma frase popular: diga-me o que pensas e te direi com quem andas. E nesse caso, se nós estivermos pensando no bem, na paz e no amor, nós atrairemos os bons espíritos. E dentro desse equilíbrio que a doutrina aos poucos vai nos proporcionando e que nós devemos adquirir gradualmente, trabalhando para isso, vencendo o nosso lado sombra, as nossas imperfeições, conseguiremos realmente trabalhar para a regeneração da humanidade. Esse trecho está em Prolegômenos. Que possamos, meus irmãos, então, contribuir para que realmente a humanidade tenha uma situação melhor, de mais paz, de mais tolerância, de mais amor. Depende de cada um de nós amarmos, tal como Jesus nos ensinou. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Por que ele está dizendo que é novo mandamento? Porque até então, quando ele vai ensinar a regra áurea, ele vai dizer: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ele está dando, então, nessa frase, ele está dando como referencial o amor que a criatura possa ter por si mesma. Mas quando ele vai mencionar na parte final, como João vai registrar no capítulo 13, nos versículos finais desse capítulo, Jesus vai dizer: filhinhos, por um pouco ainda estarei convosco. Um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Os meus discípulos serão conhecidos por muitos se amarem. E começando 14, não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa do Pai há muitas moradas. Se assim não fosse, eu vos teria dito: vou preparar-vos o lugar. Quando ele diz essas palavras, deu ensejo a que Tomé fizesse uma pergunta em nome de toda a humanidade: mas Senhor, que lugar é este? Nós não sabemos para onde vai. E Jesus tem uma resposta enigmática, porque Jesus vai dizer: eu sou o caminho da verdade e da vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Segundo Carlos Torres Pastorino e Humberto Rosen, que é um autor espiritualista, não espírita, eles dizem que a tradução correta é essa: eu sou o caminho da verdade, porque a verdade é Deus, e da vida, a vida plena e abundante é Deus. Então Jesus é o caminho para alcançarmos a verdade e a vida. Que nós possamos atender a este convite que o Mestre nos está fazendo: vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, porque eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei comigo, que sou brando e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque comigo o fardo é leve e o jugo é suave. Atendamos o convite supremo do Mestre. Muita paz, muito obrigado.